Olá, meus caros alunos. Nesta aulinha aqui, nós vamos transformar fração decimal em número decimal, tá certo? Aqui é transformar fração decimal em número decimal. Olha lá, ó. Então, vamos ver como é que fica nesse exercício, que é exatamente a sequência da aulinha passada. Se você não assistiu a aulinha passada, aproveite para assistir. Então, vamos lá. Uma fração decimal é exatamente assim, beleza? E como eu transformo esta fração decimal em número decimal? Número decimal são todos aqueles números que possuem vírgulas, tá certo? Então, vamos transformar num númerozinho aqui que contém vírgula, que possui vírgula, tá certo? Então, ó, copio o numerador, tá certo? É o 3, eu mantenho 3. Dá uma olhada aqui, ó. Conta quantos zeros tem. Eu tenho 2 zeros. Eu tenho 2, 0. Eu tenho 2 zeros, ok? Então, eu preciso de 2 casas depois da vírgula, tá certo? Então, eu coloco um zerinho aqui e a vírgula aqui. Com isso, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Já que eu tenho 2 zeros, 2, eu vou precisar ter 2 números depois da vírgula. E nós já vimos na aula anterior que nada começa com vírgula, então nesse caso a gente coloca mais uma vírgula, mais um zerinho aqui também. Então nós ficamos com 0,03, é um número decimal, perfeito? Então transformamos fração decimal em número decimal. Vamos para mais um exemplo, ok? Vai anotando aí tudo no caderninho. Isso aqui é o exemplo A, isso aqui é o exemplo B. No exemplo B, nós temos esta fração decimal aqui, ó. 43 sobre 100, tá certo? Então, nós vamos transformar esta fração decimal, ó, a fração decimal são frações que têm como denominador 10, 100, 1000, 10.000, já falamos na aula passada, tá certo? Então, esta é uma fração decimal e nós vamos transformar esta fração decimal em número decimal, em um número que contém vírgula. Como eu faço? Primeiro passo, conto quantos zeros tem. Nesse caso aqui, ó, também temos 2 zeros. 2, temos 2 zeros aqui no denominador. Então, eu copio o numerador, beleza? E coloco a vírgula aqui. Por quê? Porque se eu tenho 2 zeros, eu vou precisar de 2 casas, 2 números, 2 números depois da vírgula. E nós falamos quase agora que nada começa com vírgula, então colocaremos um zerinho aqui. A resposta correta é 0,43, tá certo? E transformamos fração decimal em número decimal, número que contém vírgula, beleza? Mais um exemplozinho aqui, ó, exemplo C, ok? Vamos aqui, ó, em mais um assim, ó, 23 sobre 1000. Vamos ver como é que fica essa aqui agora. 23 sobre 1000. Ok. Vamos transformar, é assim que vem o exercício. Transforme fração decimal em número decimal, que é número que contém vírgula. Beleza? Como eu começo? Conto quantos zeros tem aqui no denominador. Eu tenho 2, 3. Então, eu vou precisar de um número decimal que contenha 3 casas depois da vírgula. Então, olha como é que fica. Eu copio o numerador, tá aqui, e vou precisar de 3 casas depois da vírgula, porque eu tenho 3 zeros. Então, eu não posso colocar vírgula aqui, ó. Vamos lá. Se eu colocar vírgula aqui, um zerinho aqui, repare no que eu estou falando. Temos 3 zeros. Tendo 3 zeros, eu preciso de 3 casas depois da vírgula. Olha aqui. 2. Depois da vírgula, eu tenho 2.
duas casas depois da vírgula. Resposta errada. Não é assim. Eu preciso de 3 casas. Apago aqui bonitinho. Volto lá, acrescento um zero. Esse zero tem que vir para o lado esquerdo, porque toda fração é uma divisão. E aí, divisão, nós vamos ver nas aulinhas posteriores que entra zero aqui para o lado esquerdo, tá certo? Então, aqui sim entra a vírgula. Por quê? Dá uma olhada. Eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho 3 zeros, eu preciso de 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Perfeito. E como nada começa com vírgula, não existe nada que começa com vírgula, então nós, nesse caso, acrescentaremos um zerinho aqui e a resposta correta, a alternativa correta para essa transformação de fração decimal em número decimal é 0,023. Isso significa que bateu. Dá uma olhada, ó, eu tenho 1, 2, 3, 0 aqui no denominador, nesta fração decimal. E aí eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. A vírgula está aqui. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Beleza? Então, transformei a fração decimal em número decimal. Detalhe, vou repetir novamente. O zero que você acrescenta é para o lado esquerdo, não pode ser para o lado direito. Quando nós acrescentamos zero para o lado direito, acrescentando, aumentando para cá, você está multiplicando. Quando você acrescenta os zeros para o lado esquerdo, você está dividindo. Lembre-se, já para ficar guardadinho, nas aulas posteriores iremos ver isso. Toda fração é uma divisão e é por isso que eu vou acrescentar mais casas, se houver necessidade, para o lado esquerdo. Guarda isso, tá certo? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Então, aqui exemplo D aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um exemplo deste jeito aqui, ó. Ó. Certo? Vamos colocar mais um zerinho aqui, ó. Olha que fração é essa, ó. 32 sobre 10.000. 32 sobre 10.000. Isto é uma fração decimal. Então, vamos transformar a fração decimal em número decimal. Olha como eu faço. Primeiro, eu copio o numerador, conto quantos zeros tem. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros no denominador. Então, eu vou precisar de 4 casas depois da vírgula. Nesse caso, se eu colocar a vírgula aqui agora, ó, só vou ter 2 casas. Então, vamos ter que acrescentar. Acrescentei um zero. Ainda assim, não dá, porque se eu colocar a vírgula aqui agora, depois da vírgula eu vou ter 1, 2, 3 casas. Não, eu preciso de 1, 2, 3, 4 casas. Eu vou precisar de 4 casas depois da vírgula, porque eu tenho 4 zeros aqui nessa fração decimal, aqui no denominador. Então, acrescento mais um zero. Agora sim eu coloquei a vírgula. Nada começa com vírgula. Nós vamos repetir isso muitas vezes. Então, eu acrescento mais um zerinho aqui, ó. A vírgula está aqui. Beleza? Então, vamos conferir. Transformar fração decimal em número decimal. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Perfeito? Ok? Deixa eu arrumar esse zerinho aqui bonitinho. E tenho 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. E aqui, ó, como a vírgula ficou aqui, acrescentei esse zero, porque nada começa com vírgula. Resposta correta. Ao transformar a fração decimal 32 sobre 10.000, o número decimal que representa ela é 0,0032. Perfeito. Mais um só para gravar, só para
fixar. Exercício fácil, tranquilo. Aqui é transformar fração decimal em número decimal. Já estamos no exemplo E, A, B, C, D, E, ok. Vamos ver um aqui assim, ó. Vamos usar aqui o número 5 dessa vez. 5 sobre 100, ok? Simples, 5 sobre 100. Vamos transformar essa fração 5 sobre 100 em número decimal. Ok, tenho 1, 2, tenho 2 zeros, então eu vou precisar de 2 casas depois da vírgula. Copio aqui o numerador, que é o 5, vou acrescentar mais um zerinho e aí eu coloco a vírgula aqui. Com isso, olha lá, se eu tenho 2 zeros, 1, 2 aqui no denominador, então depois da vírgula eu tenho 1, 2 casas. O número de zeros vai representar um número de casas que fica depois da vírgula, lembrando que todos os zeros eu vou acrescentar para o lado esquerdo. E como aqui, ó, nada começa com vírgula, nós acrescentamos um zerinho aqui para que a vírgula não fique sozinha, para que não fique um número 0,05, porque não existe. Ninguém vai falar, quantos anos você tem? Eu tenho 0,10 anos, eu tenho 0,23 anos. Ninguém fala isso, muito menos 0,23 anos. Eu não tenho 0,10 anos. Nada, nem nome, nem frase, nem saudação, absolutamente nada começa com vírgula, inclusive número. Por isso que aqui a gente acrescentou um zerinho, porque nada começa com vírgula, beleza? Mais um aqui, ó, para ficar bem fixado, ó. Vamos para a alternativa A, B, C, D, E, F. Alternativa F. Olha só este caso aqui, ó. Bem bacaninha este caso aqui. Um exercício fácil, tranquilo. Transformar fração decimal em número decimal. Como que eu faço? Neste caso, eu copio o numerador, conto quantos zeros tem aqui, ó, no denominador dessa fração decimal. Eu tenho um zero. Então, eu só preciso de uma casa depois da vírgula. Então, a vírgula cai aqui, ó. Nesse caso, repare, não precisei acrescentar nada, não precisei colocar zero, não precisei nada, porque o próprio 32 já foi o suficiente para eu colocar uma casa depois da vírgula. Tá vendo esse zerinho aqui? Então, eu preciso de uma casa depois da vírgula. Então, a vírgula entrou aqui, ó. E aí, ficou 3,2. Perfeito? A fração 32 sobre 10 representada também como 3,2. E sempre a gente põe para cá, a gente acrescenta para o lado de cá se houver necessidade de zero. Se você colocar aí, ó, na sua calculadora, quando eu falo, por exemplo, que toda fração é uma divisão, se você colocar na sua calculadora aí, ó, 32 dividido por 10, a resposta é essa, 3,2. Por isso que toda fração é uma divisão e é por isso que se tiver que acrescentar alguma coisa, na divisão a gente acrescenta para o lado esquerdo. Tá certo? Tranquilinho? Então vamos lá, ó. Opção H aqui, ó. Exemplo H, só para preencher toda a lousa do professor. Beleza? A fração agora é assim, ó. 90, opa, já apaga a vírgula, nem comecei ainda a transformar isso, peraí, 93 sobre, olha lá, 10, 93 sobre 10, mais um exemplo igual o de cima para ficar bem claro. Então, vamos transformar a fração decimal 93 sobre 10 em números decimal, um número que contém a vírgula. Para isso, copio o numerador. Aqui no denominador, na fração decimal, eu conto quantos zeros tem. Eu tenho um zero. Então, eu preciso de uma casa depois da vírgula. Essa vírgula entra aqui, porque agora eu fiquei com um número depois da vírgula. Um número depois da vírgula, porque eu tenho um
0. E é assim para se transformar fração decimal em número decimal, tá certo? Tranquilinho, exercício fácil, esse aqui é de boa. Aí você coloca lá na sua regrinha, tranquilinho, para você ter tudo anotado no seu caderno. Vamos lá, ó. Para transformar, coloca aí, bonitinho, fração decimal em número decimal, vai anotando aí. Primeiro, copia o numerador. Copia o numerador. O professor vai ditando aí, vai anotando. Copia o numerador. Segundo passo, conta quantos zeros tem no denominador, que ele representará o número de casas que terá que ter após a vírgula. Beleza? Tranquilo? De novo, vamos lá, se não você precisar, você volta o vídeo. Para transformar fração decimal em número decimal, primeiro passo, copio o numerador. Olha lá, aqui, por exemplo, eu copiei. Segundo passo, conto quantos zeros tem aqui, ó, no denominador, que será o número de casa que precisa ter após a vírgula. A vírgula está aqui, após a vírgula eu tenho uma casa, porque eu tenho um zero, beleza? Nesse caso, aqui, ó, no exemplo C, eu tenho 3 zeros. Repare, a vírgula está aqui e após essa vírgula, a gente começa a ler daqui para lá, não é? A gente começa a ler assim, ó, 0,023, não é assim? A gente não lê isso aqui, ó, 100. Então, beleza. Tem 1, 2, 3 zeros. Beleza, a vírgula está aqui. Eu tenho 1, 2, 3 casas após a vírgula. Pronto? Anotou bonitinho? É isso, exercício fácil, tranquilinho, para transformar fração decimal em número decimal. Abraço, até mais, meu povo!